Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é 7 de setembro, um guia para entender o Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, 7 de setembro, data da independência do Brasil, tá tendo vários atos bolsonaristas lixosos Brasil afora e tal. E ano passado, no 7 de setembro, eu fiz um vídeo que a galera gostou muito e falando um pouco de dicas de leitura, né, para entender o Brasil. E aí, eu falei muito rápido no vídeo do ano passado e eu resolvi fazer um vídeo específico com algumas dicas de leitura para entender o Brasil, pegando várias temáticas específicas, cultura, questão militar, questão negra, universidade, polícia, cultura popular e por aí vai. Esse vídeo, ele vai expressar algumas literaturas que eu estou consultando e estudando, porque a partir do ano que vem eu pretendo mudar radicalmente a dinâmica do canal e o canal vai começar a ter com mais frequência cursos online e gratuitos. Então eu pretendo, por exemplo, fazer um curso desvendando o Brasil, em que a gente vai passar por toda a história brasileira, desde a colônia até os dias contemporâneos, recomendando autores e autoras, debatendo problemáticas, debatendo momentos históricos importantes para compreender o Brasil, a escravidão, o golpe empresarial militar de 64, a redemocratização, a questão da terra, a Revolução de 1930, o tenentismo, né, e a coluna Prestes, Miguel Costa, o governo JK, o Plano Real e por aí vai. Então ano que vem o canal vai mudar um pouco de formato, vai continuar tendo os vídeos de conjuntura, evidentemente, vai continuar tendo os vídeos debatendo política econômica, vai continuar tendo os vídeos debatendo política internacional, mas eu vou conseguir voltar a dar um foco maior em vídeos mais densos de formação política, que é o que eu adoro fazer, né, gente? Então vamos lá, eu vou fazer uma indicação aqui para vocês de quantos livros vão ser. Deixa eu contar aqui que eles estão aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 livrinhos importantes para entender o Brasil. Eu vou mostrar o livro e Maxwell também vai colocar na tela para vocês e eu vou falando rapidamente sobre cada um dos livros que eu vou apresentar. Começo com esse livro, organizado pela Flávia Rios e a Márcia Lima, por um feminismo afro-latino-americano, da Lélia Gonzalez. Por que esse livro é importante? A Lélia Gonzalez, ao contrário de tendências pós-modernas atuais, a Lélia Gonzalez não debate a condição da mulher negra, nem a perspectiva feminista e nem antirracista, desde uma lógica de hiperparticularidade, de causas de grupo, desligadas do conjunto do que é o problema do país e a luta de classes. A Lélia Gonzalez tem uma leitura profundamente influenciada pelo marxismo, cita com frequência a Revolução Nicaragüense, que marcou muito seu pensamento. Não confunda com a Nicarágua atual do Daniel Ortega. Então, a Revolução Nicaragüense, outro processo, outra coisa. E a Lélia, ela sempre partia de uma análise que era fantástica. Ela começava debatendo a nível de modo de produção, como se configura o desenvolvimento capitalista no Brasil, como se configura a estrutura de classes no Brasil, para a partir daí debater a particularidade da mulher negra no âmbito da totalidade do que é a sociedade brasileira. Então a Lélia, ela debatia economia política. A Lélia tinha uma aproximação muito grande com os debates sobre teoria marxista da dependência, trabalha com o conceito de dependência, de capitalismo dependente, trabalha com a noção de imperialismo, de centro-periferia. A Lélia, a compreensão, a definição de racismo de Lélia é profundamente influenciada pelo marxismo althusserriano. Na prática, inclusive, a definição de racismo de Lélia é derivada do debate de Louis Althusser sobre ideologia. Cita muito Althusser, cita muito Nikos Poulantzas e por aí vai. Tinha um debate sobre questão nacional riquíssimo. Nesse livro, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, tem, por exemplo, um texto que é o Discurso de Lélia na Constituinte, lá ali na segunda metade dos anos 80. E, meu amigo, é um texto fantástico. Então, assim, quer pensar a história do Brasil desde a perspectiva da
Opressão e Exploração da Mulher Negra e Sua Luta por Libertação, Lélia Gonzalez, uma aula sobre o Brasil, né? Em breve eu vou estar divulgando vários textos analisando a obra de Lélia Gonzalez. O primeiro já está em produção, O que Fazer com a História Brasileira, Lélia Gonzalez e a Questão Nacional. Vocês vão ver, Lélia é leitura indispensável, leitura fundamental e assim, ultra didático, viu? Ultra fácil de entender, linguagemzinha acessível, livro delicioso, Lélia Gonzalez. Primeira dica. Segunda dica, essa dica aqui é polêmica, José Ramos Tinhorão, História Social da Música Popular Brasileira. Uma análise marxista da música, uma análise materialista. Eu digo que é polêmico porque o Tinhorão tinha várias perspectivas que, de maneira quase que imprecisa teoricamente, eu poderia dizer que se aproximam muito de perspectivas adornianas. E o livro é polêmico, velho, assim. É polêmico, tem várias coisas que você vai olhar e vai discordar. Você pode, quem sabe, achar o Tinhorão meio elitista, quem sabe, mas é fundamental, é um livro indispensável, muito bom, inclusive, para pensar a cultura desde uma perspectiva marxista, a partir da questão da música popular, né? E aí, inclusive, do livro do Tinhorão, você tem uma pista teórico-metodológica para abordar outros aspectos da cultura. Você pode até discordar, preste atenção, você pode até discordar das conclusões dele, mas o caminho que ele segue é muito bom, muito interessante e o melhor que eu já vi, né? E aí eu não sou um estudioso da cultura, minha vida não é dedicada a isso, então pode ser uma limitação da minha formação, mas é o melhor que eu conheço. E eu destaco em especial a última parte do livro, né? A parte 4, que é o Estado Novo, a Era da Música Popular Nacional. Aliás, é a parte 5, né, sobre o Estado Novo, e aí o pós-Segunda Guerra, a parte 6 do livro, e a parte 7, o regime militar de 64, a era do colonialismo musical, o movimento tropicalista e, entre aspas, o rock brasileiro. Ó, isso aqui é polêmica na veia, é pedrada. O Tinhorão era brabo, morreu recentemente, inclusive, se não me falha a memória. E fundamental, fundamental. Para pensar o processo de urbanização brasileira, né? E a vida nas favelas e periferias brasileiras, com todas as expressões da mal chamada questão social, racismo, violência policial, fome, falta de saneamento básico, como a classe trabalhadora reage a isso, as expressões do senso comum, da cultura popular, não tem melhor, né? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Esse livro aqui é sensacional. Eu tô tendo o privilégio de estudar ele em espanhol, na minha aula de espanhol com a professora Manu. Então, todo começo de aula, a gente lê alguns trechos do livro em espanhol para nós treinarmos a pronúncia. Não vou falar isso não, porque eu tô falando errado, eu vou fazer vergonha à minha professora, né? Ela é uma ótima professora, gente. Eu sou um aluno mais ou menos. E aí, muito bom, assim, indispensável. Inclusive, é interessante, né? Na aula de hoje, esse vídeo vai ao ar domingo, mas eu tô gravando ele na terça-feira. Na aula de hoje, a gente lendo um trecho do livro da Carolina Maria de Jesus, e aí tem um momento que ela fala dos políticos e da promessa de acabar com a fome, da promessa de acabar com as favelas, e eu comentando com a minha professora que o discurso que a Carolina está ali descrevendo do processo eleitoral, dos políticos, é muito semelhante ao discurso que a gente está vendo hoje, por exemplo, em São Paulo, com Pablo Marçal, e a própria eficácia desse discurso. Então, aqui tem muitas pistas importantes para pensar o Brasil, para entender nossa classe trabalhadora. E a despeito do afastamento histórico, né? Pô, tem mais de 60 anos, né? As coisas que estão aqui escritas. Muitas coisas são atuais. Muitas e muitas coisas. Inclusive, a maioria das coisas são atuais. Um livro que não é de um clássico, é de um autor jovem. Um jovem muito... É engraçado, né? Eu chamando os outros de jovem, né? Eu tô pegando mania de velho, pô. Mas enfim, é um cara jovem, um cara muito talentoso, é um cara que eu acompanho, é um grande pensador, sabe? E eu acho que, inclusive, é uma pessoa que vai, a longo prazo, deixar muitas contribuições para pensar o Brasil. O cabo é bom. É o Almir Felitti, ou Felitti, acho que pronuncia Felitti, né? Ele escreveu História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, publicado pela Autonomia Literária. Esse livro aqui é fundamental para pensar a história dos aparatos repressivos do Estado burguês no Brasil, particularmente da polícia, né?
e para fazer um debate sobre o padrão de dominação política no Brasil, sabe? Para a gente, inclusive, sair de uma dicotomia burra, liberal e fácil, que é democracia, negação do autoritarismo. Autoritarismo, negação da democracia. Quem é marxista sabe que quando a gente for debater repressão, a gente tem sempre que debater que classe é vítima da repressão e que classe se beneficia dela, né? E eu acho que o Almir, ele faz um debate sobre a história da polícia desde a perspectiva dos de baixo, e aí pegando questão racial, pegando desigualdades regionais, pegando a questão da herança, por assim dizer, da escravidão e do colonialismo na conformação dos aparatos repressivos, enfim. É um livro maravilhoso, um livro recente, lançado pela Autonomia Literária, que vocês têm que ler. É muito bom mesmo. E o Almir está sempre escrevendo no Ponto de Jornalismo, em outras palavras, na Jacobin Brasil. É um cara que vale a pena acompanhar, ele é muito foda. E aqui, sai do novinho, a gente volta para um clássico, né? Darcy Ribeiro, A Universidade Necessária. Classicão. No meu vídeo, né, A Coragem de Pedro Cardoso e a História do Brasil, eu comento como Darcy Ribeiro andou o mundo inteiro promovendo reformas universitárias e projetos de estruturação do ensino superior e estava proibido de fazer isso no Brasil, né, durante 21 anos, sabe? E esse livro aqui, ele é atual e ele é indispensável, né? Talvez, e eu digo talvez porque, de novo, eu também não sou um estudioso dedicado só à questão universitária, né? Só sobre a questão do projeto pedagógico da universidade, mas talvez esse seja o livro mais importante escrito sobre a concepção de projeto de universidade. Aí vocês vão dizer que tem muitas coisas que precisam ser atualizadas, tem muitas coisas que ficaram de fora, que são um pouco datadas, tudo certo, mas é um livro profundamente atual e o capítulo 5 e o capítulo 6 em especial, vale muita leitura para a gente pensar um projeto pedagógico, um projeto de universidade conectado à estratégia da Revolução Brasileira, da Revolução Socialista hoje. Universidade Necessária, Darcy Ribeiro. Vocês vão achar em sebo, falta uma nova edição, até onde eu saiba, mas não é difícil de achar não. E tem uns PDF aí, caindo pela internet, né? Caído no caminhão e tal. Inclusive, gente, eu não tenho PDF de nada, viu? Não gosto de PDF, não uso e por aí vai. Nem adianta me pedir, porque infelizmente eu não vou poder ajudar. Outro livro clássico, esse fácil de achar, do Alfredo Bose, que morreu recentemente, Dialética da Colonização, é um livro clássico sobre formação social brasileira, um livro que todo mundo, em algum momento da vida, tem que ler, assim, antes de morrer. É indispensável para pensar o Brasil em longa duração histórica e aspectos fundamentais da nossa formação social. Tem 2 capítulos aqui em particular que eu recomendo muito, que é a escravidão entre 2 liberalismos, que é fantástico, e arqueologia do Estado-Providência, né? O Alfredo Bose, ele dá pista, inclusive, para refutar essa ideia de que a CLT e a legislação trabalhista no Brasil são de inspiração fascista, uma cópia da Carta del Lavoro e por aí vai, e faz um debate muito mais qualificado sobre o processo de modernização conservadora que vai acontecendo no Brasil no começo do século XX. Recomendo demais A Dialética da Colonização, do Alfredo Bose. Para pensar o golpe empresarial militar de 1964, outro livro clássico, né? Esse é uma reedição recente, mas é um livro clássico. A Esquerda e o Golpe de 64, do professor Denis de Moraes, que fez o livro. O livro é muito bom, muito interessante, é um clássico para pensar a derrota que foi o golpe empresarial militar de 64, que para mim é o maior trauma histórico da história brasileira, sabe? Vamos dizer, Jones e a escravidão, eu já expliquei isso em vídeos do canal, eu não vou lembrar o título agora, Maxwell vai lembrar, um vídeo que eu lancei sobre o golpe empresarial militar de 64. E o livro tem uma coisa que para mim é um charme particular dele, que faz dele um documento histórico que daqui a 50, 80 anos as pessoas vão ainda consultar esse livro, que é a parte 4, com vários depoimentos de protagonistas do golpe. Não sei se dá para vocês lerem aqui. Aqui, ó, tudo isso aqui, tudo isso aqui são depoimentos, né? Então tem depoimento de Almino Afonso, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Francisco Julião, Frei Beto, Gregório Bezerra, Herbert de Souza, o Betinho,
Hércules Correia, Jânio de Freitas, José Salles, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Marcelo Cerqueira, Marli Viana, Milton Temer, meu amigo Milton Temer, Neiva Moreira, Nelson Werneck Sodré, Plínio de Arruda Sampaio, Rui Moreira Lima, Sérgio Magalhães, Teotônio dos Santos, Valdir Pires e muitos outros. Então tem vários depoimentos aqui de protagonistas, né? De protagonistas e de pessoas que estavam na militância, estavam na luta pelas reformas de base. Livrozinho fundamental, edição nova, disponível na praça. Leiam. Um livro que eu cansei de recomendar no canal. Inclusive, eu fui para Santa Maria, no começo do ano, acho que foi em janeiro. Quando eu fui para Santa Maria, foi um fenômeno muito engraçado. Tinha 4 jovens ali, com o livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, dizendo que leram por minha indicação e pedindo para eu autografar o livro. Gente, esse aqui, velho, é provavelmente a interpretação mais ousada que eu já li de pensar o Brasil como um todo. Veja, eu disse ousada, não necessariamente a melhor, não necessariamente a mais completa, não necessariamente a mais precisa, mas assim, a ousadia de Darcy Ribeiro. Ele pegou, fez assim, vou pensar o Brasil enquanto uma totalidade, mas sem desconsiderar as diferenças do que é o Brasil. E aqui tem debate sobre urbanização, sobre economia, sobre relações étnico-raciais, sobre produção agrária, sobre escravidão, sobre cangaço, sobre messianismo, sobre relações de classe. Bicho, religião, o que você imaginar, o Darcy Ribeiro debateu aqui de uma maneira impressionante. A penúltima parte do livro, a parte 4, Os Brasis na História, que Darcy Ribeiro faz um debate sobre o Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira e Brasis sulinos, gaúchos, matutos e gringos. É assim, de uma envergadura gigantesca. É um livro que todo mundo, é da história, é das ciências sociais, é da filosofia, é da antropologia, é da engenharia, é da matemática, é da física, é da química, é da biologia, não é de nada. Todo mundo tem que ler. Todo mundo. Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil. Foi esse livro, inclusive, que me fez ser apaixonado pela obra do Darcy. A obra do Darcy, ela é uma coisa... Há certos pensadores e pensadoras que você olha assim, você pensa assim, não concordo com tudo, nem com a maioria, mas que bicho genial da porra. Sabe essa sensação que você lê e você pensa assim, não tô convencido desse argumento, tenho dúvidas sobre isso e tal, mas a sensação que fica é, meu irmão, esse ou essa é muito genial, velho. Se eu quiser discordar, eu vou ter um trabalho da porra, porque é incrível a reflexão. Pronto. Essa é a sensação que você tem lendo Darcy Ribeiro. E aí tem uma coisa curiosa, né? Porque Darcy Ribeiro lança esse livro nos anos 90, quando pensar o Brasil como um todo, pensar o Brasil enquanto totalidade, já não era mais moda, né? Já era a época pós-moderna, neoliberal, essa merda todinha. Então Darcy Ribeiro também deu uma nadada contra a corrente, correu para lançar o livro antes dele morrer e deixou uma contribuição que todo mundo tem que mergulhar nela, se apropriar, que é uma contribuição fundamental para pensar a Revolução Brasileira. Outro livro que eu cansei de recomendar aqui no canal, que mudou a minha vida, é o Rebelião das Senzalas, do Clóvis Moura, Quilombos, Insurreições e Guerrilhas. Esse livro, gente, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu era daqueles marxistas abestalhados que sabia tudo sobre a União Soviética, tudo sobre a União Soviética, mas tinha dificuldade de falar da história do Brasil e da América Latina, né? Da história, dos debates teóricos, econômicos, políticos, sociológicos, filosóficos e tal. Quando eu li esse livro do Clóvis Moura, esse livro explodiu a minha mente, e foi aí que eu comecei a dar uma virada para prestar atenção com detalhes na história brasileira e latino-americana, né? Então, eu devo ao Clóvis Moura basicamente o pensador que eu sou hoje. Os defeitos são de minha responsabilidade e as qualidades são do Clóvis Moura. E ainda tem um prefácio. Gente, meu Deus do céu, o Clóvis Moura era foda, assim. Clóvis Moura era foda. Prefácio à quarta edição. Que é um debate de Clóvis Moura sobre o Brasil, sobre, inclusive, pegando o processo de independência, o processo de proclamação da República, que é genial. Ali está uma pista para pensar o Brasil, a partir da categoria de modernização conservadora, na forma como o Clóvis Moura maneja ela, que, gente, na moral, é indispensável.
Outro classicão que eu vivo recomendando e que eu gosto muito é o meu querido General do Povo e da Cultura, Nelson Werneck Sodré, História Militar do Brasil, catatauzinho de umas 500 páginas. Esse livro aqui eu quase que perdi ele numa praia em Boiçucanga, lá em São Paulo. Quem é que vai pra praia em Boiçucanga? Pois é, mas eu tava lá, o livro veio uma onda, pegou o livro, foi uma doideira, quase que eu perdi esse livro. E é um livro clássico de história militar. É um livro assim, todo mundo que vai estudar história militar no Brasil, questão militar, vai passar pelo livro do Sodré. Existem vários debates sobre os limites do livro, sobre erros de tese. É muito questionada a tese sobre um elemento muito forte democrático e nacional nas Forças Armadas brasileiras, sobre um papel historicamente progressista e modernizador nas Forças Armadas brasileiras, na forma como Sodré coloca o debate. Então, assim, tem vários problemas, tem vários aspectos para serem superados, mas é um clássico indispensável e é o começo. É o começo. Todo e qualquer estudo sobre questão militar vai necessariamente, questão militar no Brasil, vai passar necessariamente pelo livro do Sodré. Todo mundo tem que ler. É um exemplo, inclusive, de como fazer uma análise marxista sobre a questão militar sem perder de vista a dimensão da determinação posta pela formação econômico-social, né? Sem fazer uma análise da questão militar caindo em armadilhas de uma análise meramente institucionalista ou com hiperfoco na dimensão corporativista. O Sodré é fantástico. E para terminar, esse livro aqui, também, de novo, novamente, do nosso glorioso Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro. Esse é, para mim, o livro que melhor analisou a transição do escravismo para o capitalismo dependente. Você pega os teóricos da teoria marxista da dependência, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, até Antônio dos Santos, todos eles fazem um debate genial sobre o que é a economia política da dependência. Só que, talvez por aspecto de formação e pelas próprias dificuldades objetivas de produção de conhecimento, no contexto de golpe, exílio, a porra toda, falta muito uma análise histórica, né, a processualidade histórica da montagem desse capitalismo dependente. Às vezes dá a impressão, como Rui Mauro Marini, Vânia e Teotônio normalmente debatem em alto nível de abstração, que foi uma coisa meio que quase que automática. Ei, saiu da colônia para a condição de independência. E o Clóvis Moura desenvolve uma tese aqui sobre a decomposição do escravismo tardio e como esse escravismo tardio, a partir de sucessivas modernizações conservadoras, deu origem ao capitalismo dependente brasileiro. É genial, a melhor análise que eu conheço. E assim, aí é isso, né, gente? Ah, Jones, é a melhor análise que você conhece. Não quer dizer que é a melhor. É, gente, eu tô falando aqui o que é que eu acho. Não tô falando na opinião de terceiros. É minha análise, assim, vocês discordam, concordam, leem. Nos cursos que eu vou dar ano que vem, a gente vai trabalhar amplamente esses temas, as polêmicas, as correntes historiográficas e tal. Esses são as dicas fundamentais. Alguém pode dizer assim, Jones, senti falta de um Rui Mauro Marini que você sempre fala. Alguém pode dizer, senti falta de um Florestan Fernandes, senti falta de uma Eliette Safiotti, senti falta de um Josué de Castro, senti falta de uma Beatriz Nascimento, senti falta de uma Vânia Bambirra, e etc, etc. Pois é, essa é uma análise mais sucinta. Alguém pode dizer, senti falta do Caio Prado Júnior, do Chico de Oliveira, do Francisco Vefó. Vocês sentiram falta de alguns paulistas aqui, né? Mas assim, uma análise sucinta, uma introdução, um começo do desbravar o Brasil. E a partir de 2025, aqui no canal, a gente vai ter cursos mais detalhados, né? Cursos mais amplos, mais longos, em que a gente vai trabalhando toda essa bibliografia, passando por polêmicas, desconstruir, por exemplo, certos mitos muito consolidados, como a teoria do populismo do Vefort, mostrar que isso não se sustenta, questionar algumas análises do Chico de Oliveira, como a ideia de que o salário mínimo e a regulação trabalhista ajudou a achatar os salários para baixo, sabe? Fazer um debate, não sei se é bem assim. Questionar, por exemplo, a louvação e a importância que se dá à Semana de Arte Moderna. Fazer um debate sobre o papel do liberalismo brasileiro. Será mesmo que o liberalismo é uma ideia fora do lugar? Então, todos esses debates a gente vai colocar a partir do ano que vem, mas esse é um convite para leitura, para o estudo, para mergulhar e entender o Brasil. Gente, para fazer a Revolução Brasileira, a gente tem que entender o Brasil, né? A gente precisa, né,
Marx dizia que os filósofos se dedicaram a interpretar o mundo. O importante, porém, é transformá-lo. Mas para transformar, é preciso entender. Não basta só entender, é preciso entender para transformar. Como diria Guerreiro Ramos, a gente não pode estudar só por estudar. É estudar para transformar. Mas tem que estudar bem para transformar. Porque quem erra na análise, erra na ação. E a gente precisa mergulhar no Brasil, tomar o Brasil como um problema a ser desvendado, a ser conhecido, entender bem a dimensão da cultura, da questão da terra, do poder militar, da questão nacional, das relações étnico-raciais, nossa configuração específica de classe, a questão da mulher, o papel do Brasil na América Latina e etc, 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 e vários temas. Então, peguem essas dicas, comecem a mergulhar no estudo sobre o Brasil e ano que vem prometo que a gente vai ter várias e várias oportunidades para aqui no canal, de maneira sistemática, a gente mergulhar no tema. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.